Olá pessoal, muito obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais uma sequência de videoaulas. Nesta em questão, eu quero explorar este momento que nós estamos vivendo e sobrevivendo, que é a pandemia provocada por esse vírus denominado coronavírus. Você já deve ter visto que o sistema de saúde brasileiro está praticamente em colapso e milhares de pessoas estão vindo a óbito por faltar-lhes gás oxigênio para que mecanicamente seja injetado em vossos pulmões e os seus organismos continuem desempenhando funções vitais e, claro, a vida permaneça em vossos corpos. Vou trabalhar com vocês a química do gás oxigênio. Sim, como nós extraímos o gás oxigênio do ar atmosférico, purificamos ele, envasamos e disponibilizamos aos hospitais para salvar vidas. Em que momento uma pessoa deve ser entubado e por que deve ser entubado? Esse gás oxigênio, por que nós dependemos tanto dele? O que ele faz? Quais são as reações químicas que ele processa em nosso organismo para que nós possamos sobreviver? Eu ainda quero trabalhar um cálculo bastante interessante com você. Quanto de gás oxigênio você respira ao decorrer de todo um dia? Sim. Qual é a quantidade de gás oxigênio que você precisa para sobreviver durante um dia? E ainda vou fazer um cálculo bastante interessante. E se você tivesse que pagar por este gás oxigênio, quanto lhe custaria respirar por 24 horas? Esses e outros assuntos muito interessantes e pertinentes trabalharemos nessa sequência de videoaulas. Continue comigo e iniciamos. Muito bem, eu inicio esta jornada dizendo a você que todo o gás oxigênio que nós utilizamos em nosso organismo, nós o obtemos do ar atmosférico. Sim, nós respiramos o ar atmosférico e o nosso corpo capta o gás oxigênio do ar atmosférico. Agora é interessante entendermos que o ar atmosférico não tem o gás oxigênio como mais abundante, o gás oxigênio cuja fórmula química é O2. O gás mais abundante do ar atmosférico é esse gás aqui, o gás nitrogênio, cuja fórmula é N2. Por que, professor, o que mais é abundante no ar atmosférico é o gás nitrogênio? Porque o gás nitrogênio é um gás inerte. Ele entra e sai no nosso organismo sem reagir com as substâncias e as células que o compõem. E isto é bastante interessante porque o gás oxigênio é muito reativo. Então, se nós tivéssemos uma porcentagem maior de gás oxigênio no ar atmosférico, o gás oxigênio, por ser extremamente reativo, ele iria provocar muito estrago e, certamente, ao invés de nos trazer benefícios, iria nos trazer malefícios. Por quê? Por ele ter uma reatividade alta, ele iria destruir muitas células do nosso organismo e assim iria comprometê-lo. Então, o gás mais abundante é o gás nitrogênio e o segundo mais abundante é o gás oxigênio, evidentemente, em torno de 21%. Esta porcentagem aqui, esta composição do ar atmosférico, ela pode variar em pequenas proporções em alguns pontos do planeta. Se nós estivermos em altitudes muito elevadas, como por exemplo a cidade boliviana de La Paz, que está acima de 3.000 metros do nível do mar, a quantidade de oxigênio vai ser inferior a 20%. E se nós estivermos ao nível do mar, evidentemente, essa quantidade de oxigênio vai ser uma quantidade máxima. Vai variar aí pequeníssimas quantidades, mas esta variação, mesmo sendo pequena, digamos de 20% de oxigênio para 18%, é uma variação pequena, mas
considerável para o nosso organismo. De maneira que quando a gente assiste esporte, jogos de futebol de times visitantes nessas cidades, de La Paz, Quito ou outras cidades onde a altitude é muito elevada, a gente vê os jogadores ir na beira do campo, onde tem cilindros de oxigênio, para que eles possam respirar, dar boas respiradas para que o seu organismo não entre em colapso. E também é muito comum a gente ver jogadores desmaiando em campo, porque à medida que eles estão fazendo exercendo atividades físicas, a demanda de oxigênio aumenta e quando eles vão respirar, evidentemente não há. E aí o organismo pode entrar em colapso e a pessoa desmaiar. Muito bem, pequenas variações, mas o nosso organismo sente. Mas basicamente a proporção, a composição do ar atmosférico é essa, basicamente gás nitrogênio e gás oxigênio. Aí nós vamos ter esse gás nobre, o argônio, tá? O argônio, quase 1% compondo o ar atmosférico, e aí nós vamos ter porcentagens muito pequenas de outros gases, o xenônio, neônio, hidrogênio, o gás hidrogênio, também ele está presente no ar atmosférico, uma fração muito pequena, mas está presente. O gás hélio, o criptão, esse outro gás nobre, né? Sim. E dióxido de carbono, sim. O gás carbônico é um problema na nossa atmosfera, porque ele é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E aí, claro, nós vamos ter vapor d'água e nós vamos ter algumas substâncias meio indesejadas. Por exemplo, eu limpo aqui a sala, os móveis da minha sala, deixo-os limpinho, brilhando de limpo e penso, agora, graças a Deus, os meus móveis estão limpos por um bom tempo. Quando passa 3, 4, 5 dias, estão lá os móveis cheios de poeira. Mas, professor, de onde vem essa poeira? Vem do ar atmosférico. Sim, vem do ar atmosférico, porque também nós temos poeira no ar atmosférico. Sim, então é isso. A composição do ar atmosférico é basicamente nitrogênio e oxigênio. Importante entender por que a maior parte do ar atmosférico é de nitrogênio e não de oxigênio. Agora, observamos aqui este ponto interessante. Nós obtemos o oxigênio quando nós inalamos o ar. O ar atmosférico nós inalamos e o ar atmosférico, como nós vimos, contém o gás oxigênio. E esse ar atmosférico, esse gás oxigênio, ele vai passar nos pulmões, tá? Nós respiramos, injetamos ele nos nossos pulmões e aí a corrente sanguínea, o sangue vai captar esse gás oxigênio ali nos pulmões e vai distribuir por todo o nosso organismo. E esse gás oxigênio vai encontrar na corrente sanguínea e também na célula uma substânciazinha interessante que é a glicose. Esse gás oxigênio vai reagir com a glicose em nosso organismo. A glicose tem esta fórmula química, C6, sim, constituído de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênio. Esta é a fórmula química da glicose que está contida em nosso sangue. E aí nós respiramos o ar atmosférico e o oxigênio no nosso pulmão é captado pela corrente sanguínea e o oxigênio vai entrar em contato com esta molécula de glicose e vai reagir. E eu pergunto para você, hoje pela manhã você acordou, ligou o seu fogão e preparou um delicioso café. Para você poder preparar este café, você gerou um fogo. E este fogo foi proveniente de uma reação química. Essa reação química, a reação química de combustão do gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo,
queimando-se, reagindo com o oxigênio, entrando em combustão com o oxigênio e liberando gás carbônico, vapor d'água. Nós não queremos o gás carbônico e também não queremos o vapor d'água. O que nós queremos disso aí é energia. Muita energia. Sim, nós queremos energia, e essa energia que foi utilizada para aquecer a água e nós prepararmos o nosso cafezão. Esta reação química de combustão, semelhante a ela, ocorre em nosso organismo. Quando o gás oxigênio ele entra em contato, ele vai reagir com essas moléculas de glicose e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a queima de glicose em nosso organismo para poder liberar energia da qual nós usamos para sobreviver. Então está aqui a molécula de glicose, C6H12O6, vai reagir com gás oxigênio e nós vamos obter, vai ser liberado gás carbônico, sim, deste metabolismo é liberado gás carbônico, que também o sangue vai captar esse gás carbônico das células e nós vamos expirar, nós vamos liberar este gás carbônico, tá? Nós vamos, na expiração, nós liberamos esse gás carbônico que é gerado na reação química de combustão da glicose. Não apenas gás carbônico, mas também água. Mas, como eu disse, neste tipo de reação, o que nos interessa é energia. Sim, nós se interessamos em energia. Nós precisamos de energia para poder sobreviver. As células precisam de energia para desempenhar as suas funções vitais e manter os órgãos em funcionamento, e esses órgãos vão, evidentemente, compor o sistema, e o sistema vai compor o nosso organismo, e essas células trabalhando, desempenhando as suas funções, faz com que o nosso corpo mantenha-se vivo e a vida permaneça dentro de nós. Muito bem, então nós já podemos entender por que esse gás, por que esta substânciazinha é tão importante para nós. Sim, nós precisamos do gás oxigênio para que o nosso organismo desempenhe as funções vitais, para que o metabolismo prossiga e nós continuamos vivo. Então, aqui nós já podemos perceber por que o oxigênio é tão importante. E aí, meu caro amigo, amiga, o que acontece é que algumas doenças podem prejudicar os nossos pulmões, entre elas, claro, as doenças virais, e encontra-se aí a Covid-19, provocada por esse vírus, o coronavírus. E aí algumas pessoas vão ter parte do seu pulmão comprometido. E aí, ao invés da pessoa ter uma plenitude de gás oxigênio no seu organismo, na sua corrente sanguínea, se o seu pulmão está funcionando com 40% da sua totalidade, o que vai acontecer? Acontece que vai faltar-lhe oxigênio no seu organismo e pode então provocar a morte de algumas células, e essas células vindo a morrer pode comprometer a vida das pessoas, e é isso que a gente está vendo nesses momentos de pandemia. Muitas pessoas estão com seus pulmões comprometidos, não tem vaga para eles serem internados e ser entubados. Em que situação uma pessoa é entubado? Quando o seu pulmão está comprometido e ele não consegue oxigenar o seu corpo na plenitude. Então, o que acontece? Acontece que ele precisa ser auxiliado, uma máquina precisa auxiliá-lo nesta respiração. E aí, então, a necessidade dele ser entubado. Entubado é o seguinte:
injeta-se canos, dutos, para que o gás oxigênio puro chegue até o seu pulmão e a corrente sanguínea capte esse gás oxigênio e distribui no organismo para que o seu corpo continue trabalhando, desempenhando as funções vitais. E aí é um detalhe interessante. Esse gás oxigênio que vai ser injetado por uma máquina nos seus pulmões não é o gás oxigênio proveniente diretamente do ar atmosférico. Esse gás, ele é captado, o gás oxigênio, ele é captado do ar atmosférico, ele é filtrado, ele é preparado, envasado em cilindros como esses aqui, e aí disponibilizado aos hospitais, aonde as máquinas, muito bem regulada, vai pegar o gás oxigênio numa pureza muito elevada, uma pureza até acima de 99% de gás oxigênio aqui dentro desses cilindros, e vai injetar em seus pulmões. Alguém pode dizer, professor, pera lá, mas olha, se o ar atmosférico ele é composto de em torno de 20% de oxigênio, injetar um gás oxigênio cuja pureza é elevada no pulmão da pessoa, não pode provocar aí a morte da pessoa? Haja vista o gás oxigênio ser muito reativo, foi o que o senhor acabou de dizer nesta videoaula. Inclusive, agora, o que acontece é o seguinte, acontece que se o pulmão da pessoa está comprometido com 40% ou 30%, ele não está funcionando na sua totalidade, o que acontece é o seguinte, que se o pulmão tivesse funcionando na sua totalidade, aliás, nem iria precisar desse processo. Mas como ele está funcionando parcialmente, digamos 30%, ele está obtendo aqui do ar atmosférico, ele não está obtendo 20% de oxigênio, ele está obtendo, veja, 30 vezes 20, 3 vezes 2, 6, ele está obtendo apenas 6% de gás oxigênio, porque quando nós respiramos o ar, lembra-se, não estamos respirando oxigênio puro, estamos respirando uma composição. Então, ele está respirando praticamente 6% de gás oxigênio. E isso é insuficiente, pois ele tem que trabalhar numa média de 18% a 20%, 21% de gás oxigênio. Então, aí a necessidade de injetar o gás oxigênio numa pureza maior, muito bem regulado, muito bem medido, para exatamente não acontecer isso, né? Ao invés de salvar, derrubar a pessoa. Então, regula-se uma quantidade exata para cada paciente, para que esse gás oxigênio puro chegue até os pulmões e a corrente sanguínea capte esse gás oxigênio e distribui por todo o seu corpo para poder o seu organismo continuar desempenhando as suas funções vitais. Muito bem. Então, este foi o primeiro capítulo dessa sequência, essa foi a primeira aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar como obter esse gás oxigênio do ar atmosférico. Como que nós retiramos o gás oxigênio, purificamos, envasamos e disponibilizamos aos hospitais para salvar vidas. Lhe aguardo na próxima aula. É isso aí, um abraço e até a próxima.